As eleições gerais deste ano, gente, de 2026, né, acontece daqui a alguns meses. 4 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais. Se tiver um segundo turno, aí a gente volta às urnas em 25 de outubro. Só que para quem quer participar desse processo, né, de eleição, tem que estar com todo dia na Justiça Eleitoral. Vamos falar um pouquinho sobre prazos? A minha convidada é a Giane Medeiros. Ela é chefe do cartório da primeira zona eleitoral de Vitória. Bom dia, Giane. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Maio, não é isso? É o data limite para novos títulos? Isso, dia 6 de maio é a data limite. E a orientação é que o eleitor já procure os cartórios eleitorais, por conta das filas imensas, né? Uhum. Já temos filas, Giane? Olha, o número de atendimentos nos cartórios o número já aumentou. Então, assim, diariamente a gente já percebe que tem aumentado. Agora, nós percebemos também em todos os anos aí de fechamento de cadastro, que muitos deixam para o final, para o último dia, e aí tem vários contratempos, acontecem, às vezes instabilidade de sistema, e aí esse eleitor às vezes fica aí, de certa forma, sem um atendimento que ele esperava, mas porque deixou para o último dia. Então, a nossa preocupação e a chamada é para que o eleitor já compareça aos cartórios, aquele eleitor que precisa regularizar o seu título de alguma forma, né? Então, a nossa orientação é essa. Mas antes disso, Fernanda, se eu já puder adiantar, a nossa orientação é que o eleitor, primeiramente, ele faça uma consulta no site do TSE, e aí ele vai ter acesso ali ao Tribunal também do Espírito Santo, vai ter acesso aos seus dados, coloca os seus dados e confirma se há alguma pendência. Agora, se houver alguma pendência, algumas ele precisa ir presencialmente ao cartório, outras não precisa, ele consegue resolver isso mesmo pelo site ou pelo aplicativo e-título também. Entendido. Então, antes dele se deslocar fisicamente, ele pode fazer várias consultas online. Pode fazer várias consultas online. E porque o que acontece? Aquele eleitor que quando ele consultar os dados, tanto no e-título quanto no site do TSE, vai aparecer ali se ele já coletou a biometria ou não, né? Então é o primeiro passo. Aquele eleitor, então, que tem biometria, que já fez a sua biometria no seu cartório eleitoral, então esse eleitor, vários procedimentos ele já consegue fazer de forma online sem precisar ir até o cartório presencialmente. Então, por exemplo, ele tem biometria e ele faltou em uma eleição e ele precisa quitar esse débito. Ele consegue gerar o boleto pelo próprio site, gera o boleto, efetua o pagamento e automaticamente isso cai no nosso sistema e ele fica regular. Entendi. Agora, aí ele consultou e aí ele não tem biometria e é o caso de, 3 eleições, por exemplo, consecutivas ou mais, sem votar e sem justificar, e aí o título também pode estar cancelado. Nesse caso, né? Então, nesse caso, e não tendo biometria, ele vai procurar o cartório presencialmente para regularizar a sua situação. Nesse momento aí que você já percebe uma movimentação maior, são de novos eleitores ou de pessoas que realmente têm pendências? Então, a movimentação maior é eleitores que têm pendências. São pendências, muitos que ainda não fizeram a biometria, e nós temos um número expressivo no estado, e que não ainda coletaram a biometria. Alguns órgãos nós percebemos que estão exigindo essa biometria do eleitoral, então os eleitores têm procurado o cartório e o número tem aumentado por conta disso. Então, agora, a gente percebe também, por isso que a gente gosta de falar, que alguns eleitores, quando eles já têm a biometria coletada e eles precisam só pagar uma multa, né, ou transferir o seu local de votação, ou transferir de município, esse tipo de procedimento que o eleitor precisa, quando ele já tem a biometria, ele consegue online. Mas se ele não tiver a biometria, ele precisa procurar o seu cartório eleitoral e ali, então, todo o procedimento será feito presencialmente. Ele vai saber se ele tem ou não essa biometria também pela essa consulta online? Isso, quando ele faz a consulta online, aparece. Eleitor biometrizado, né? Aparece. No e-título já
quando abre o e-título, o aplicativo, a primeira apareceu a foto, embaixo da foto já consta ali, eleitor biometrizado. Então já sabe que ele tem biometria, né? Agora, no site também, quando ele faz a consulta, joga os seus dados, e aí ele faz a sua solicitação, a solicitação que ele precisa ali, aí quando ele fizer, também aparece uma mensagem para ele, se ele precisa se dirigir ao cartório, né, presencialmente ou não. Mas os casos são esses mesmos aí, que o eleitor já de imediato já fica sabendo que tendo biometria, a biometria atual, né, menos de 10 anos, ele fez a sua biometria e ele então tem só um débito para quitar, um local de votação, eu moro em Vitória e eu voto numa escola tal e eu quero mudar para outra. E aí, ele pode, se ele já tem a biometria, ele consegue fazer isso de forma online. Se ele não tem, aí ele tem que procurar o cartório eleitoral. Entendido. Eu tenho aqui já algumas situações dos nossos ouvintes. Um deles é do Hernandes. A filha tem 15, faz 16 em 14 de outubro. Ela pode votar nessas eleições? Se ela faz 16, 14 de outubro, não, porque tem que... O eleitor que completa 16 anos até a data da eleição. E no caso aí, primeiro turno, dia 4 de outubro. E se ela faz 14, nessa eleição, então, ela não vota. Entendido. Sobre biometria. Como faço... Quem tem biometria cadastrada, de quando fez passaporte, precisa cadastrar a biometria junto ao título de eleitor? Acho que são coisas diferentes, né, Jane? São coisas diferentes. É o Rafael, tá? Certo. No eleitoral é diferente, realmente. Lá da Polícia Federal é uma para o passaporte e aqui no eleitoral é outra. E aí, no caso, então, a orientação para o Rafael é que ele faça a consulta no próprio site ali, ou ele mesmo provavelmente vai lembrar, olha, eu não fiz ainda a biometria no eleitoral, então, se ele não fez, ele procura, então, o cartório, né, o cartório de onde ele mora, do município, ali, ou seja, mais próximo ali da sua residência. Então, ele procura e faz a coleta biométrica e atualiza os seus dados aí junto à Justiça Eleitoral. O Alexandro, ele pergunta se todo candidato, né, que vai disputar a eleição também precisa de estar regular com a Justiça Eleitoral. Acredito que sim também, né? Sim, também, com certeza. Tem um período que os candidatos, é o período do registro de candidatura. Então, nesse momento, todos os dados são analisados pela Justiça Eleitoral, tem que estar kit, enfim, uma série de fatores que são analisados naquele momento ali para que o registro dele de candidatura seja deferido. O Hélio, ele quer mudar de local de votação para mais perto de casa. Posso fazer isso pelo site ou vou a um cartório? Então, o Wellington, se ele já tiver biometria coletada, ele só vai acessar ali o sistema, né, ou pelo e-título ou pelo site do TSE, e aí ele consegue fazer essa mudança de local de votação. Se não tiver coletado a biometria ainda, ele só consegue efetuar, assim, totalmente indo ao cartório para coletar a biometria e fazendo essa transferência de local. Mais uma outra chegando aqui, ó. Sou eleitor de Cariacica, biometria é obrigatória? É o José. Então, a biometria para a votação, ela não é obrigatória. Porém, o que a gente tem visto e presenciado, né, que alguns órgãos, por exemplo, o INSS, nós já percebemos abertura de contas, vários bancos, né, para abertura, nós recebemos até eleitores que queriam, vou abrir uma empresa. Então, estavam exigindo a biometria. Então, para o voto, ainda não é obrigatório que seja a biometria, porque quando o eleitor ele tem biometria, ele confirma ali a votação com a digital. Quando ele não tem, ele assina o caderno de votação. Então, isso ainda é possível. Porém, nós orientamos o eleitor a estar atualizado, coletar as suas biometrias, procurar o seu cartório, e isso o mais rápido para que, como dissemos, né, para que não haja esse tumulto aí nos últimos dias aí do fechamento do cadastro. E nós percebemos também que às vezes fecha o cadastro, o eleitor procura o cartório eleitoral e fala, minha faculdade, o banco, alguma coisa nesse sentido. E aí não há mais tempo de coletar porque o cadastro já fechou.
Então, é imprescindível que ele procure já de imediato o cartório e efetue aí faça a coleta biométrica, enfim, né? Fique regular aí com seu título eleitoral para não ter nenhum problema futuro aí, algo necessário para sua vida, né? Quem mora no exterior vota? Pergunta do Lenaldo, tá nos Estados Unidos. Então, quem mora no exterior e fez a transferência do título, ele consegue votar para presidente. Somente para presidente, né? Ele procura lá o consulado e tal e vota para presidente. Quem mora no exterior. Se fizer a transferência, se não fez a transferência para o exterior, aí ele vai justificar. Ele pode justificar pelo e-título ou pode também entrar no site ali da Justiça Eleitoral, enfim. Mas pelo e-título, né, essa justificativa no dia da eleição, ela é mais tranquila. Então, entrou no e-título, fez o acesso, justifica ali, inclusive qualquer eleitor, estando ou não fora do país, se ele estiver fora do seu município e ele quiser justificar o voto, porque está fora do município, naquele dia da eleição, no dia da votação, no dia da eleição, no dia 4 de outubro, ele vai acessar o e-título e vai efetuar a sua justificativa. Nesse caso, ele nem vai precisar se dirigir a algum local de votação. Pelo e-título, ele consegue justificar o voto ali, estando fora do município. Entendido. Bom, para finalizar aqui as nossas orientações, a pessoa que vai ao cartório tem que levar que tipo de documentos? Isso, para ir ao cartório, com um documento de identidade, né? E um comprovante de residência no próprio nome do eleitor. Pode ser uma conta de água, luz, telefone, fatura. Então, são esses documentos aí. Homens, né, no ano que completa 19 anos, eles apresentam também o alistamento militar. Tá, e o horário de funcionamento dos cartórios? 12h às 18h. De segunda a sexta? De segunda a sexta, 12h às 18h. Tá certo. E aí, tem uma última dúvida. Vocês estão enviando mensagens para o eleitor da biometria? Bom, o cartório eu não tenho conhecimento se o TSE de alguma forma enviou alguma mensagem. Mas do cartório ali, do nosso cartório, pelo menos onde eu trabalho, não. Tá, mas pode ser que o TSE de alguma forma, né? Porque o que pode estar acontecendo tem aí uma questão de um levantamento de dados em relação aos eleitores que já fizeram biometria, quantos ainda faltam. Pode ser que tenha tido alguma situação nesse sentido, né? Para que os eleitores já procurem os cartórios e coletem as suas biometrias, mas eu não tenho conhecimento, pelo menos do nosso cartório, nós não enviamos nenhuma mensagem nesse sentido, não. Entendido, então. Ô, Jane, eu te agradeço mais uma vez, tá? Pela gentileza aqui conosco. Também. Por nada, Fernanda. Obrigada a todos aí. E é isso aí, gente. Pessoal, não deixem de regularizar o seu título, procure o seu cartório o mais rápido possível. Quanto mais rápido é melhor, para evitar as filas, para evitar aquele desgaste, instabilidade de sistemas, em filas imensas, aquele cansaço. Então, neste momento, o eleitor que procura o cartório eleitoral, ele tem ali o seu atendimento de forma mais rápida e tranquila, coleta a sua biometria, regulariza a sua situação eleitoral, fica em dia com a Justiça Eleitoral e também, né, com aqueles órgãos que necessitarem, né, por algum motivo, e assim exercer a sua cidadania também no dia 4 de outubro e também no segundo turno, provavelmente, né, se houver. É isso. Jane, abraço obrigada. a todos. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada.